Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 6 de dezembro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Como você sabe, é um prazer imenso começar mais um programa na sua companhia. O programa é feito para você, então muito obrigado. Também te faço um convite para você ficar junto com a gente hoje até meio-dia. Você já ouviu falar em homeostase quântica informacional? Ela tem relação com o autocontrole e o combate do estresse. Vamos conversar hoje também sobre uma iniciativa criada pela Câmara para estimular a magia do Natal aqui em Juiz de Fora. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Abramo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom Prazer dia a todos. te receber. Bom dia, mesa. Bom dia, Esteca. Bom dia, Caio. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, meu colega debatedor. Bom dia, povo de Juiz de Fora. Prazer estar com vocês. Agora eu apresento para vocês os nossos convidados do programa de hoje. A gente recebe o vereador Rodrigo Matos. Bom dia. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui na mesa de debate e a gente debater um pouco sobre a Câmara e a programação do nosso Natal lá. Prazer é nosso. E também o palestrante Carlos Secato. Bom dia. Bom dia e gratidão profunda por essa oportunidade aqui, né? E espero compartilhar o maior número de informações possíveis aqui. Muito obrigado, viu? Gratidão. A homeostase quântica informacional combate o estresse com técnicas de autocontrole, estudos sobre a saúde emocional, mental e física. O estresse já foi fundamental para garantir a evolução da nossa espécie, mas hoje a nossa relação com ele tem sido bem mais destrutiva. Uma clínica especializada no segmento no Rio de Janeiro realizou exames de rotina com 100 mil empresários e profissionais liberais e identificou que 70% dos pacientes sofriam com estresse crônico. Carlos, explica pra gente em que momento nós perdemos o tato com esse estresse, que a gente passou a não saber lidar tão bem com ele, ele passou a ser algo destrutivo pra gente. Em que momento a gente desequilibra o nosso conjunto informacional, né? Então, como isso é formado? Pela física quântica, tudo vem da informação, né? Então, a gente tem um conjunto informacional que é o que vai constituir a nossa realidade, né? De acordo com as informações que a gente vai colocando nesse conjunto, eu posso estar gerando tanto equilíbrio como desequilíbrio, né? Então, o estresse para a gente, o que seria? Um desequilíbrio dessas informações. Então, eu tenho mais informações negativas gerando estresse do que informações positivas, né? Então, o que a gente busca é sempre o equilíbrio dessas informações. Uhum. A gente sabe que questões cotidianas como trabalho, trânsito, elas são responsáveis por trazer muitas dessas informações negativas, né, que desequilibraria a balança e deixaria a gente com mais estresse. Como que as pessoas, através da homeostase, conseguem lidar com esses problemas diários? O que a gente sempre se questiona é assim, por exemplo, eu estou no trânsito e alguém me corta, né? E isso me deixa nervoso. O questionamento que a gente faz é sempre assim, por que eu me incomodei com o ato dessa outra pessoa? Né? Então, eu tenho que buscar na minha história o que isso está me incomodando hoje. Então, quando lá atrás eu fui cortado, quando lá atrás me passaram na minha frente, né? Para mim entender o porquê que uma simples pessoa entrando com o seu carro na frente do meu, isso tira o meu equilíbrio. Né? Então, a gente tem que buscar o que? As informações lá atrás que está gerando isso hoje. Né? Primeiro tem que aprender a filtrar. Isso, entender o porquê. Então, a gente sempre se pergunta assim, tá, aqui dentro, por que está incomodando o ato do outro em mim? Mas é uma resposta difícil, né? Completamente difícil, eu acho. Todos nós temos isso. Eu que sou mais vivido aqui, porque eu nasci antes de vocês, só por isso. Então, eu sofro mais do que vocês, com certeza. Eu tenho buscado, primeiro eu busquei através da hipnose, auto-hipnose, meditação. E outros meios que vem, sempre alguém vem aqui, ou eu leio, ou encontro alguma informação que possa me ajudar. Para que eu possa me desvencilhar, até sal grosso eu uso, tá certo? Desvencilhar de problemas. Mas eu acho que eu estive lendo a sua matéria, achei muito interessante. Apesar de é um assunto muito novo para todos nós. Com certeza. Eu estou entrando assim, apalpando.
Então, eu não tenho muita pergunta para te fazer, mas eu quero ouvir muito a respeito disso. Só para dar um exemplo, às vezes o exemplo ajuda bastante, né? Então, por exemplo, quando eu tinha 5 anos, eu queria ganhar uma bicicleta azul, né? E eu lembro que ali eu não tive essa bicicleta. E ali foi o primeiro não do pai, né? Então, o que a minha consciência fez? Pôs lá uma caixinha, rotulou bicicleta azul. E colocou o que dentro? O que a criança sentiu lá com 5 anos. Então, raiva, tristeza. Tá lá. E a caixinha ficou lá na consciência junto com milhões de caixinhas. Frustração. Colocamos lá, certo? A vida veio seguindo. Hoje eu me lembro que aquela bicicleta nem pé para mim dava. Então, é óbvio que eu não ia ganhar. Mas a criança gerou o sentimento, não gerou? Sim. A vida fluiu. Meu filho nasceu, tudo tranquilo. Quando eu falo o primeiro não para o filho, eu fico triste, fico frustrado e não entendo por quê. Né? Aí com a física quântica, que eu vai acumulando, pude ver então. o quê? Que quando eu falei não para o filho, que caixa que eu acesso, que lembrança, que fato que eu acesso? O não do pai. Então, na matéria, no hoje, o que eu trago? O que está dentro da caixa? A frustração, a raiva, a tristeza e assim vai. Só porque esse assunto. Você acha que a gente tem uma certa tendência a responder questões cotidianas com vivências do passado? Acessando as informações que a gente tem no nosso conjunto informacional. E a técnica está exatamente aí, eliminar as informações negativas. Então, eu entrar na caixinha quando eu levei o não, entrar na caixinha bicicleta não do pai, digamos, e tirar de lá a frustração, a raiva, a rejeição. Essa caixa continua sendo acessada, mas não traz mais o sentimento para a matéria. O pior é que você transfere isso, né? Sim. Para o seu filho, para o seu sobrinho, para a sua esposa, para todos que estão ao seu redor. E aí a gente entende por que alguém cortar a gente no trânsito gera estresse. Por que o chefe gritar gera raiva. Às vezes não é nem o grito do chefe, está levando lá o grito do pai, entendeu? A questão que eu acho que a gente tem que esclarecer aqui, que o doutor esclarece melhor que eu, a frustração é necessária, como o próprio estresse é necessário, não é isso? Agora, aquilo que se faz com o estresse, aquilo que se faz com a frustração é que é um construto pessoal. Então, na nossa visão, a frustração é necessária para o crescimento. É isso? Para o crescimento, exato. Para nós, isso é crença. Porque eu posso crescer sem ter a frustração. Sem ter a frustração, né? Tá. Uma outra crença limitante seria assim, eu tenho que cair para me fortalecer. Eu posso me fortalecer sem cair. No estresse eu rendo mais, eu sou pra pressão, gente rendo crença. Mais. É crença. Porque daí eu vou acabar gerando meu estresse. Uma crença infundada. Não, uma crença limitante. Porque, por exemplo, se eu tenho a crença que o estresse me fortalece, inconscientemente eu gero a situação de estresse para me fortalecer. Igual então eu alimento essa crença. No caso aqui da nossa mesa, eu compartilho o lugar com pessoas que já viveram mais do que eu e elas tiveram experiências, assim como o Steca disse, já sofreu outros estresses. Eu conhecendo o Steca, compactuando disso com ele, aprendendo um pouco, eu posso aprender essas coisas que ele passou sem ter que sofrer. Sim. E viver elas. Isso, perfeitamente. Então eu posso ter um crescimento sem sofrer. Senão eu mesmo crio sofrimento. Se eu tenho a crença que eu tenho que sofrer para crescer, inconscientemente, primeiro eu vou criar o sofrimento, né? Para depois ser feliz. Né? Então, um exemplo, eu tenho que sofrer para ser feliz. Primeiro eu faço um casamento que eu só sofro, para depois ter um casamento que eu sou feliz. Se eu não tenho essa crença, eu posso ir direto para o casamento que eu sou feliz. Né? Mas as pessoas que estão, pessoas que tiveram infâncias difíceis ou mais traumatizadas, que passaram por mais problemas, têm mais tendências a sofrer esse tipo de estresse e como que isso funciona dentro da... Ensinar essas pessoas a eliminar o que foi sentindo lá atrás. Que elas sofreram lá atrás, elas vão esquecendo. Não, elas vão eliminando. Elas vão lembrar e eliminam o que é o sentimento que gerou. Então, um exemplo, o chefe grita comigo e eu fico triste. Às vezes não é o grito do chefe. O chefe só está me levando a caixinha do dia que o pai gritou na festa onde tinha muita gente. E o sentimento está vindo de lá atrás. Eu elimino esse sentimento, o chefe pode ficar gritando comigo que eu estou equilibrado. Mas que técnicas que vocês usam para auxiliar as pessoas a libertar de uma questão que vem com ela durante tanto tempo? A pergunta que você está fazendo é a que eu ia fazer agora. Você só se antecipou. Como é que é a construção do processo? Porque vendo palestras, né, pelo YouTube, né, o Sérgio, seu irmão, né, ele vem e dá o construto de como que vocês conceberam, aonde que faz esses acessos e tal. Queria que o doutor explicasse isso aí para a gente, para o nosso público aí. O mais interessante que eu acho para mim, assim, que a técnica ela vai funcionar você acreditando ou não. Né?
Então eu sempre brinco nas palestras que eu entrei na técnica duvidando do meu irmão, né? Porque até então eu sou o irmão mais novo, ele é o irmão mais velho, ele era o certinho da família, né? E quando ele começou a desenvolver a técnica, eu falei, agora é minha hora de falar que o meu irmão mais velho também erra, né? E comecei a testar para provar que não funcionava. Só que foi exatamente o contrário. Como eu não preciso acreditar, ela foi funcionando. Então eu sempre convido a todos para entrarem na técnica assim, duvidando. Né? Então eu falo lá a palestra toda e falo, ó, duvidem de tudo que eu estou falando, mas testem. Né? Então, o primeiro ponto alto da técnica seria esse, que ela vai funcionar você acreditando ou não. Não preciso que a pessoa acredite. Precisa né? que faça. Preciso que queira. Por quê? Porque ela tem que praticar. Né? Então a gente sempre fala assim, metodologia de autocura consciente. Por que metodologia? Porque são 7 passos, então não é mágica. Né? Autocura, porque o professor, o terapeuta não cura ninguém. No máximo ele se autocura. Então cada cliente precisa praticar, e aí porquê do querer. Né? Então como que funciona? Ela é muito simples, né? Através de códigos quantizadores, que é o que vai quantizar essa informação, separar em pacotinhos essa informação. A gente consegue ter acesso à consciência de maneira consciente. Né? Por isso que é uma metodologia de autocura consciente. Não tem ritual. Né? Então não tem, por exemplo, meditação, escutar música, fechar o olho, plantar bananeira, nada disso. É só a gente emitindo as frases quânticas, os comandos quânticos, né? Que a gente consegue fazer essa eliminação dos sentimentos guardados, acreditando ou não. Por que quânticos? Só para o nosso Porque quantiza a informação. Então, um físico chamado Max Planck, que é considerado por muitos o pai da física quântica, ele comprovou o quê? Que a energia não era emitida de maneira contínua, como a gente vê. Então, a gente vê a luz, acha que ela está vindo de maneira contínua. E não, são pacotinhos de energia. E aí o nome quantum. Quantum, né? Quantum ou quantum. Isso, então a quantização é esses pacotinhos. Né? E o professor Sérgio conseguiu comprovar matematicamente que a informação também é produzida por pacotinhos, em pacotinhos. Então, se eu conseguir acertar o tamanho do pacote que a consciência lê, eu tenho acesso direto a ela. Você falou que esse é um processo muito simples. Muito simples. Que são alguns passos. E eu quero saber se no final do programa de hoje a gente vai saber aqui melhor. Se você vai dar alguma... No final da palestra. Poxa. No final da palestra. Por quê? Tem que dar um nome incentivo, palestra, né? Então, o nome palestra eu também não gosto muito, porque assim, palestra um só fala, todo mundo escuta. Né? Depois de 20 minutos, está metade dormindo, metade no WhatsApp, no Facebook. E parece um monólogo, né? Um monólogo, né? Então, eu costumo assim, bate-papo. Né? Ou até uma aula. Por quê? Porque na palestra as pessoas já aprendem a praticar. Né? Então, já saem da palestra com ferramentas para já ir trabalhando essa autocura. Aliás, vocês na palestra convidam que a pessoa já pratique, né? Já pratique. Presenciei isso, achei muito interessante. Você já vai começar a trabalhar aqui, você não vai deixar ela para vai trabalhar depois. Com conteúdo. Com conteúdo. Que ela né? revive aquela experiência do passado que ela teve. Revive, só que ela não sente. Não sofre. Não sofre. Né? Isso que dá para testar. Né? Então, por exemplo, eu lembro do abuso sexual quando eu tinha 7 anos. Né? E quando eu lembro, vem o nojo, vem a tristeza, vem tudo de ruim ali. Né? Quando eu faço essas eliminações, eliminando a tristeza, o nojo, tudo que eu senti, eu vou recontar, só que sem choro, sem peso, sem nada. Passa a ser um fato. Né? E isso que dá para testar na hora. Então, isso que eu peço para todos da palestra. Pessoal, duvidem, mas testem. Lembrem de algo negativo, elimina, lembra de novo. Não sinto nada. Pronto. Por isso que é imediato. É curioso, porque dá vontade de presenciar, né? Porque a gente imagina uma pessoa que passou por um momento traumático e que esse momento ele tem reflexo em várias atividades dela ao longo da vida, e ela conseguir falar sobre isso isenta de sentimento, de dor, de tudo que aquilo carrega. Imagina, né? Uma pessoa que sofreu um abuso sexual lá na infância. Quando ela vai para o seu primeiro ato sexual, querendo ou não, ela acessa todos esses sentimentos. Sim. Aí gera dor, angústia, falta de prazer, falta do... Né? Ela bloqueia isso. Né? Hoje assim, os psiquiatras falam que a depressão ou a síndrome do pânico vem muito depois do estresse pós-traumático. Né? Então, isso ajuda até a prevenir essas doenças. Bom, vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Eu queria
fazer uma colocação aqui. Nós até conversamos isso anteriormente, né? A questão da subliminaridade, né? Eu até citei o exemplo do japonês, da marca e tal. E a questão da subliminaridade, é uma palavra difícil. O que é subliminar? É aquilo que nos atinge, mas que não entra pela nossa consciência, mas que fica guardado lá em alguma instância, alguma inconsciência, vamos dizer assim. Tem essa informação lá. Tem essa informação lá. E uma das informações que a gente tem, isso aí é um pensamento meu pessoal, eu acho, por exemplo, a gente abre a TV, a gente vai ver os filmes, a gente caminha nos dia a dia, nós temos a impressão de que nós vivemos num mundo muito violento, em que as pessoas não são confiáveis, né? E que o fim de mundo está próximo. A gente tem muitas mensagens subliminares, como sendo assim, a questão de o certo e errado, o mundo está muito feio, as pessoas estão muito, cada uma de um bloco e tal, tal, tal. Eu acho que isso tudo são inverdades, né? E muitos se aproveitam disso aí, até em comandos políticos, muitos se aproveitam disso aí para poder condicionar as pessoas de um lado e de outro. A própria internet, de certa forma, faz isso, né? Não com a intenção de fazê-lo, mas talvez pelo próprio funcionamento do algoritmo, situa-se bolhas que pensam de uma maneira e pensam de outra. E isso gera um certo conflito, que as pessoas não se comunicam, quando se comunicam entram em estresse. Fora o estresse da velocidade da vida. Então, a questão dessa subliminaridade que causa esse estresse, esse problema dessa informação que fica subjacente, essa informação que não é acessível à consciência. Esse também é um objeto que poderia ser um objeto tratável em termos de educação do ser humano, para ele enfrentar o mundo que hoje existe, para que ele possa verificar o que é real daquilo que ele tornou crença e aquilo que não é real. Entendi. Entendeu? Quando a gente analisa uma situação, querendo ou não, a gente vai analisar usando aquele conjunto informacional que a gente tem, né? E vai depender do ponto de vista que a gente olha aquilo. Então, a gente até, conversando antes, eu comentei da meia no centro da sala, né? Isso, uma meia jogada no centro da sala, para a mãe, é bagunça, né? Que a informação que a mãe tem, que aquela meia completamente, a casa está inteira bagunçada. A mesma meia, na mesma sala, vista por um gato, é um brinquedo, né? Então depende muito do ponto de vista e do quais informações que você tem ali, né? Exatamente. O que você tem no seu conjunto informacional. Então a gente usa o quê? Tudo que está no nosso conjunto informacional para pensar no que está vendo, né? Exato. E para sentir o que está vendo ali. E as outras informações que a gente tem subrepticiamente, elas interferem nesse quadro. Sim, né? com certeza. Então seria bom que a gente tivesse preparado para ver que nós temos informações erradas, alocadas, colocadas em nós. Né? Agora, tem uma brincadeira que eu faço dentro de sala de aula, como professor de matemática, que é o seguinte: o que é um leão morto no centro da sala? Eu falo assim, é uma figura plana da matemática. Aí o pessoal não adivinha, eu falo, é uma esfera. É uma esfera. Entendi. É uma piada boa, né? É ótimo, eu vou anotar aqui rapidinho. Como que vocês lidam? Porque eu imagino que hoje a psicologia, a terapia, que as pessoas fazem anos e anos, ou Freud, deva ter um conflito com essa técnica. Isso deve ser uma coisa nova, em que os terapeutas levam anos para acessar essas informações do passado da pessoa, e hoje, numa palestra, as pessoas já começam a ver resultado. Como que isso é discutido entre esses dois mundos? Para assim? nós é sempre assim, ó. A homeostase quântica, ela vai sempre integrar qualquer técnica, tá? Então eu posso usar, por exemplo, a psicanálise para levantar meus traumas e a homeostase para eliminar. Entendeu? Eu posso usar a constelação para levantar traumas e a homeostase para eliminá-los. Então ela vai sempre integrar com todas as técnicas. Engraçado, né? Que a minha visão, o Jung faz uma semelhança, ele faz uma ponte entre a espiritualidade, né? Eu não entendo nada disso, mas ele faz uma ponte, eu percebo em algumas leituras que faz. A ciência e a espiritualidade. E a questão do Peirce, por exemplo, da gestalterapia, já é o vivenciamento daquilo ali para ver o que a pessoa sente. Um pouco parecido com o que você fala, né? Quando a pessoa vai vivenciar aquilo ali. E o Freud, Lacan e esses outros da psicanálise clássica que buscam chegar aos traumas, né? De uma certa forma, o pessoal que nós comentamos antes da pesquisa de vidas passadas, né? Ele também está ali buscando o trauma. Sim. Então, eu acho que, por princípio, essas ideologias estão integradas. Né? O que a sua técnica está propondo é que o acesso seja mais rápido
a eliminação. E a eliminação. Então, o jeito que eu acesso, eu posso usar várias técnicas para acessar, né? Mas eu não vou pôr uma informação a mais, assim, vou eliminar. E com uma ideia de acessar sem traumatizar ainda mais, sem reviver aquela E as pessoas sabem os experiência. seus traumas? A gente começa trabalhando assim, é ó, uma pergunta. o que lembra. Então, vamos eliminar primeiro o que lembra. Então, eu costumo dizer assim, limpar trauma é descascar uma cebola. Então, quando eu compro a cebola, o que eu vejo nela? Minha casca? Sim. O que está atrás daquela casca eu não consigo ver. Preciso tirar a casca. Sim. Vejo outra casca. Tiro, vejo outra casca. Até chegar naquele núcleo, não é? Então, eu vou eliminar o que eu lembro. Tá? Ou posso usar técnicas para acessar? Posso. Ou posso vir para atendimento para o terapeuta te fazer perguntas. O que o terapeuta faz no atendimento? Nada mais do que perguntas, né? Levando você para aquele raciocínio e ajudando você a encontrar os seus próprios traumas. Então, a função do terapeuta é mais um condutor para levar você a achar os traumas. A hipnose também é isso. Também, então, eu posso levantar os traumas caminhos são os mesmos. com a hipnose e eliminar com os comandos Só que quânticos. você como dizer, cobre aquilo, cobre. Sim. Você não elimina, ela fica ali. Isso, o objetivo nosso é eliminar. Então, eu posso usar a hipnose para localizar um trauma, Isso. né? E elimina com a homeostase quântica. Sim. Hoje nós temos, eu te falei no início, auto-hipnose, a meditação, Seixonoe, Perfeito. porque você trabalha com vibrações, com Maravilhoso. PNL. Sim, PNL. PNL. Só que exatamente. são técnicas que a gente vai inserir informação. Mantras. Isso. Então, por exemplo, eu tenho a raiva lá que eu gerei quando o pai bateu, certo? Aí eu entendo, eu aceito. Então, eu estou pondo informações novas no meu conjunto. O entendimento, a aceitação. Mas a raiva continua lá, certo? Algum gatilho pode acontecer que traz a raiva para cima, volta a somatizar. Eu vou e tenho que reprogramar. Com a homeostase, não. Eu não vou reprogramar. Eu não vou pôr uma nova informação. Eu vou eliminar. Varreu. Entendeu? Então eu vou lembrar, mesmo que eu lembre diariamente daquele abuso sexual, eu não vou sentir. Virou só um fato. Então ele para de somatizar. Carlos, Entendeu? dá tempo de fazer uma pergunta? Dá. Então, muito bem. Por ser novo, isso desperta muita curiosidade. E o que é que você traz para nós? Você traz um curso? Você está trazendo o quê? Um encontro? A gente tem hoje à noite a palestra, onde a gente vai embasar cientificamente toda a técnica, tá? E é onde na palestra as pessoas já recebem conteúdo para começar a praticar. Então, eu sempre falo assim, tudo começa na palestra, para a pessoa ver se aquilo se encaixa com ela. Tá? Depois disso tem o quê? Os atendimentos individuais, que podem ser presenciais ou por Skype. Tá? Você passa a fazer uma espécie de terapia. Então. Isso, que é sempre assim. acompanhamento. Isso. E também tem o curso básico, que aqui em Juiz de Fora é sábado e dia 8 e 9, né? Isso. Tem alguém que ministra aqui em Juiz de Fora? Eu mesmo. Então o curso é feito assim. Então o curso básico a pessoa recebe toda a metodologia para autocura. Tá? Não vai se transformar em um terapeuta em HQI. Ela vai usar a técnica para ela. Tá? Interessante que não é só o emocional que você está falando aí, que você autocura, essa coisa, eu tenho um problema, um trauma, não. Mas eu vi alguns relatos de pessoas que têm problema ósseo, problema de outras doenças mais... Tumores, câncer. Tumores, exatamente. E na própria palestra a gente mostra lá relatos com exames filmados, com tumor, sem tumor e assim vai. Então, só para reforçar, né? Perdão. Não. Hoje a palestra vai ser no Hotel Constantino a partir das 19h30. 19h30. Isso. E para a pessoa conseguir, ela consegue Pode ainda fazer inscrição direto no próprio local. hotel? Perfeito. Pode ir no horário da própria palestra. E o sábado e domingo o curso? É dia 8 e 9, das 8 às 17 horas. Perfeito. Tá? Os 2 dias aí. Você tinha perguntado? Não, eu só perguntei exatamente. Só para isso, eu queria completar, saber. tem alguns médicos que vêm, que, por exemplo, eles perceberam melhoras nos pacientes deles, né? E hoje eles vêm para o curso para aprender a técnica. Então a gente está conseguindo que os médicos se abram também para a técnica, entendeu? Porque ela sempre integra. Queria fazer uma pergunta.
Com relação a algumas coisas que a gente ouve na palestra, né, mas o doutor naturalmente vai retornar a isso mais bem explicado na palestra, mas a questão da localidade e da não localidade, como é que isso se insere? Localidade para a gente é a nossa realidade, o hoje aqui nosso, né, que a gente chama de matéria. Né? Então, o meu corpo é localidade. A não localidade é onde é informação, que a física chama de informação, que também pode ser chamado de não localidade, onde tem todas as possibilidades. Né? Então, por exemplo, fulano tem um problema financeiro na matéria, na não localidade. Né? Esse problema ele foi gerado aonde? Lá na consciência. Então, na não localidade, também tem fulano com uma vida financeira boa. Então, algo aconteceu nesse caminho, não localidade e localidade, que gerou esse problema financeiro. É como se fosse um universo paralelo, assim? Não, é onde tudo se conecta. Né? Então, por exemplo, eu estou na matéria como estou na não localidade ao mesmo tempo, entendeu? Mas com realidades diferentes? Não, igual. Né? Então, por exemplo, conforme eu vou eliminando as minhas informações, que está lá na minha consciência, a consciência está na não localidade, digamos, né? Conforme eu vou eliminando, eu vou mudando o quê? A matéria, que a gente chama de localidade. Tá? Então, toda a busca, toda a eliminação é na consciência e não aqui. Então, a pessoa curar o câncer, a pessoa perder peso, a pessoa mudar a vida financeira, é uma consequência desse equilíbrio informacional. Na questão da questão financeira, por exemplo, pelo que eu estou percebendo, o doutor está falando que o seu problema financeiro ele está relacionado com a sua vivência, a sua maneira de tocar seus negócios. Quem gerou o problema financeiro do fulano? O fulano. Quem gerou o câncer no fulano? O fulano. Tá. Mas se houver uma causa externa, aí já não podemos dizer que o problema financeiro é dele. Aí, como que ele se relaciona com isso? Também estaria... Porque o fulano sentiu essa causa externa, porque ele tem informação. Porque se ele mantesse o equilíbrio, como a crise, né? Tem empresas que vê a crise como uma oportunidade. É igual o gato olhando a meia. Então, para aquela empresa, a crise não afeta, porque ela vê a crise como uma oportunidade de crescimento. As informações que a consciência daquela empresa tem. Então, nós temos que mudar basicamente a nossa maneira de ver as coisas. Eliminar as informações negativas. E também de comportamento, né? De você assumir responsabilidade pelas coisas que acontecem com você, tanto as boas quanto ruins. É como se fosse tomar o controle da vida. Isso, perfeito. Certo? O Jô Soares contou uma vez no programa dele que ele acordava de manhã, olhava para cima do espelho e ria. Depois ele ria mais, depois ele ria muito mais, depois ele morria de rir dele mesmo. E daí para frente ele saía ali. Isso aí é um exercício de quê, doutor? Ele estava pondo uma informação a mais ali para ele. Sabe, que ele é engraçado, que ele é simpático, que ele é feliz. Ele estava observando ele feliz. Pô, que legal. Poderia não estar eliminando as infelicidades dele, mas estava pondo uma nova informação. Eu sou feliz, eu me aceito assim. E reafirmando isso para se tornar um hábito, alguma coisa natural. Sim. Só que ele teria que fazer isso todos os dias. Né? Não, diz ele que fazia. Todos os dias. Se ele eliminasse as tristezas e as frustrações dele, eliminou, gente. Não precisa ficar eliminando todo dia. Então essa é a grande diferença da gente inserir e da gente retirar a informação. Uma outra questão, só antes da gente encerrar, a gente fala sobre essa capacidade que a técnica tem de acessar uma memória, um momento que estava em algum lugar na mente arquivada e tentar eliminar isso. Mas e quando o trauma ele é recente? Isso já está mais fácil ainda, né? Porque se ele é recente, eu já lembro disso facilmente, né? Sim. Então, por exemplo... Mas você acha que se ele é recente, a pessoa consegue lidar com ele de uma forma distante? Não, ela vai eliminar o que sentiu naquele trauma recente. Por exemplo, fulano foi assaltado ontem, gerou medo. Se ele já pratica, ele já elimina esse medo ali mesmo. Não vai somatizar com outros medos, e nem vai guardar esse medo. Entendeu? Ou seja, ele aprende e vai usar essa técnica em tudo ao longo da vida. Sim. Então, só para a gente reforçar, hoje no Hotel Constantino, a partir das 7h30. 19h30. Isso. E para adquirir o ingresso... Pode ser direto no local. Perfeito. Muito obrigado. Viu? Gratidão. Agora a gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.